A indústria cultural, regressão do esclarecimento e mistificação da consciência por Adalto Lopes da Silva Filho, ele que é professor e doutor do curso de Filosofia da Universidade Federal do Ceará, UFC, do programa de pós-graduação em Filosofia do UFC. Vamos a resumo. Utilizando o conceito de Marx sobre o fetichismo da mercadoria, o Adorno desenvolve toda uma tematização acerca da indústria cultural que para ele se torna uma forte arma ideológica contra a autonomia e o esclarecimento da consciência do indivíduo na sua singularidade no coletivo. Segundo Adorno, o fetichismo se expressa aqui no valor de troca do bem cultural. Nesse sentido, ele faz uma análise sobre a decadência da cultura no capitalismo, que, ao torná-la uma mercadoria, exerce através dela um domínio cada vez mais crescente sobre os indivíduos, intensificando a alienação e bloqueando o pensamento crítico. Desse modo, a cultura, ao ser produzida para as necessidades do mercado, perde a sua característica de cultura para ser meramente um objeto de consumo. Portanto, a indústria cultural domina os homens e contribui para a regressão do esclarecimento e mistificação da consciência. As palavras-chave: indústria cultural, fetichismo, consciência, esclarecimento. Vamos à introdução. A atualização do conceito de fetichismo da mercadoria em Marx encontra-se na teoria de Adorno, principalmente na sua tematização acerca da indústria cultural, que para ele se torna uma forte arma para a manutenção do poder dominante. Segundo Adorno, o fetichismo se expressa aqui no valor de troca do bem cultural. Sem excluir outros escritos, Adorno faz uma exposição sobre esse assunto, principalmente no seu ensaio Indústria Cultural, contido no livro Dialética do Esclarecimento. O livro Dialética do Esclarecimento, Adorno escreveu em parceria com Horkheimer, porém comenta-se que a participação de Adorno foi bem maior, principalmente em relação ao ensaio Indústria Cultural. Sobre esse ponto, Freytag comenta que, segundo revelações feitas a Habermas pela viúva de Adorno, o ensaio sobre a indústria cultural pode ser atribuído quase na íntegra a Adorno. Por esse motivo, ao citarmos passagens desse ensaio, mencionaremos somente o nome do Adorno e na referência bibliográfica citaremos o nome dos dois autores. Nesse texto, ele exerce uma análise sobre a decadência da cultura no sistema capitalista que, ao torná-la uma mercadoria, exerce através dela um domínio cada vez mais crescente sobre os indivíduos, intensificando a alienação e bloqueando o pensamento crítico. Desse modo, a cultura, ao ser produzida para as necessidades da lógica do mercado, perde a sua característica de cultura, sua dimensão estética, para ser meramente um objeto de consumo. Aqui os sentimentos dão lugar aos lucros e a cultura é produzida como instrumento de troca. Portanto, a popularização da cultura não significa esclarecimento e nem democratização. Ao contrário, ela se manifesta como um instrumento de dependência e ignorância a partir do momento em que se torna mercadoria, valor de troca. A indústria cultural domina os homens e contribui para a falsa democratização da cultura, para a regressão do esclarecimento e mistificação da consciência. Nesse viés, tenta-se difundir a mentira de que, com o desenvolvimento revolucionário de uma sociedade racional e livre, seria proporcionada a todos uma formação cultural, pois nas sociedades pré-capitalistas poucas pessoas tinham acesso às manifestações artísticas, mas com a transformação para o capitalismo, todos teriam iguais oportunidades, quer dizer, todos teriam acesso à arte, à literatura, à música. Desse modo, o mundo cultural capitalista postulava a realização da liberdade e da felicidade para os indivíduos. A promessa voltava-se para a valorização da dimensão subjetiva, a interioridade dos sentimentos, dando ênfase aos valores espirituais, e assim realizava-se a sedução das massas. No entanto, a grande maioria da população não teve de fato acesso nem aos bens materiais nem aos bens culturais. A igualdade não se deu pela formação cultural, pelo acesso à cultura, e sim pela massificação da cultura mercantilizada, industrializada. Desse modo, os mecanismos da indústria cultural levam à regressão do esclarecimento, tornando este último uma ideologia naquele sentido empregado por Marx, ou seja, quanto falsa consciência ou mistificação da consciência. Em decorrência da dimensão humana do homem, a sua emancipação e autonomia, o seu poder de crítica e de criatividade tornam-se ameaçados pelo sistema da civilização industrial. Hasta la vista, até a próxima.